Segunda carta do emissário Shaul aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Além disto, eu, Paulo, Shaul, vos rogo pela mansidão e pela benignidade do Mashiach, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja sendo obrigado a usar com confiança da ousadia que quero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Bom, aqui nós percebemos que Shaul está exortando os coríntios por conta de alguns, dentre eles, que estava julgando Shaul e aqueles que estavam com Shaul, como se eles andassem na carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui existem duas perspectivas. Andar na carne, que pode ser tanto em relação ao corpo físico, que é o que trata esse verso, andando no corpo físico, como andar na carne fazendo as coisas agradáveis ao corpo, as vaidades. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Existem duas perspectivas aqui, do corpo natural e das inclinações do corpo natural. Embora andando no corpo natural, nós não militamos segundo o corpo natural. Por quê? Ele continua. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no eterno para a destruição de fortaleza. Aqui ele faz uma analogia com uma guerra. O que são essas fortalezas? São os que resistem. É o espírito da resistência, fortaleza. E ele continua destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do eterno e levando cativo todo o entendimento à obediência do Mashiach. Esse verso ele trata dentro do contexto da questão desses dentro da congregação de Coríntio que estavam julgando Shaul segundo a carne. Ainda que nós possamos usar e aplicar segundo os descrentes. Mas dentro deste contexto nós vemos que ele está se referindo a essas pessoas para destruir os argumentos deles e toda altivez. Deviam estar se comportando de forma altiva, que era contra o conhecimento do Eterno, para levar cativo a obediência, porque proceder deles era em desobediência com a palavra. E ele continua, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A vingança para a desobediência é a obediência. Levando cativo o entendimento à obediência do Mashiach, então a desobediência é vingada. Imagina assim, alguns deviam estar julgando Shaul segundo a carne, falando coisas dele, que ele não especifica, apesar de nós termos algumas evidências. Então, haveria de ser aqui, exortando com os argumentos segundo a palavra, que pudessem trazer essas pessoas à obediência do Mashiach, vingando assim toda desobediência, pela obediência desses. 7. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é do Mashiach, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Mashiach, também nós do Mashiach somos. Tá vendo? Isso daqui confirma que ele está falando em relação àqueles que se diziam crentes. 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Eterno nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Aqui ele diz que ainda que ele se glorie um pouco mais, porque é uma autoridade que o próprio Eterno deu para ele para a edificação dos outros. Por isso ele não se envergonha. Continua, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta.
né? Que a dureza dele não parecesse que ele estava intimidando. Percebe que Shaul tem um cuidado em não ser pesado aos coríntios, em não parecer que está intimidando. Ele tem esse cuidado, ainda que ele tenha autoridade para isso, ele é cuidadoso e não se gloriar mais do que convém. Esse exemplo é maravilhoso e se nós fizermos paralelo com a nossa história, nós vemos o tanto que aqueles que se colocaram como autoridade superior acima de outros, eles não andaram nos caminhos de Shaul. Antes usaram de um poder que os próprios homens conferiram, não veio do Eterno, porque a autoridade que o Eterno concede, ela é segundo a piedade, a misericórdia. E não para intimidação, não para opressão. Ou seja, pelos frutos os conhecereis, disse o Salvador. E ele continua. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Aqui ele está explicando que as cartas dos coríntios diziam que as palavras de Shaul eram graves e fortes, mas quando ele estava presente no corpo, era fraco e a palavra desprezível. Ele devia estar agindo com mansidão. A atitude dele presente devia ser uma atitude diferente das palavras das cartas. Mas isso não quer dizer que eram duas palavras, como ele vai explicar. Pense o tal isto, que tal? Aquele que estava levantando essas coisas. Então, pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Ele deixa claro que é a mesma coisa que eles estão dizendo por cartas, na ousadia, na palavra forte, assim também são as obras deles. Eles não mudam. Apesar de no corpo ele buscar ser mais manso diante dos coríntios. Por isso que no verso 2 ele diz: rogo-vos que quando estiver presente não me veja obrigado a usar em confiança da ousadia. Nas cartas ele exortava com mais firmeza, mas presente ele era humilde. Só que alguns dos coríntios estavam olhando segundo a aparência, não estavam julgando conforme a justiça do Espírito. E aí ele continua: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Ainda que ele tenha autoridade conferida pelo Espírito de se gloriar, eles não ousam fazer isso. Mas que aqueles que estão gloriando a si mesmo, esses estão sem entendimento. Veja como esse verso não revela muitas coisas, muitas atitudes erradas durante a nossa história no contexto religioso. Por isso que nós não devemos idolatrar homens. Porque homens que são idolatrados, se eles gostam, porque na verdade eles estão tropeçando nestas coisas, estão sem entendimento. 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que o Eterno nos deu para chegarmos até vós. Mais uma vez ele diz: não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que o Eterno nos deu. Perceba o cuidado que ele tem em não querer se gloriar mesmo com a autoridade que o Eterno conferiu. Mas nesse caso é necessário que ele se glorie um pouco. Gloriando como? Dizendo estas coisas para mostrar a autoridade que o Pai conferiu a eles, para que eles pudessem chegar aos coríntios. Mas que ele faria isso não fora da medida. Então, é mais ou menos assim. Nós não queríamos fazer uso
desta glória que o Eterno nos conferiu. Mas agora nós estamos sendo obrigados a falar destas coisas para que vocês saibam que o Eterno nos deu autoridade para isso. Porque não seria do agrado ficar falando destas coisas. Mas por conta destas contendas, por conta dessas coisas que estão se levantando entre os irmãos lá, foi preciso que eles usassem dessa autoridade a fim de exortá-los, mas não fora da medida. E continua. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós, no Evangelho, nas boas novas do Mashiach. Ou seja, aqui ele está relembrando. Nós chegamos até vós, nós demos a palavra a vocês. Só nisso já mostra a autoridade de Shaul. Ainda que ele tivesse cuidado para não parecer que estavam intimidando-os. E ele continua, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, não colhendo os louros dos outros, os trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outro, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aqui ele continua, que a esperança deles seja que, crescendo a fé dos coríntios, eles sejam engrandecidos entre os coríntios, que crescendo os coríntios em conhecimento da palavra, crescendo eles em fé, eles seriam engrandecidos. É mais ou menos assim, quando nós recebemos a palavra e alguém está nos ensinando e nós crescemos, aqueles que nos ensinou serão engrandecidos por nós, que aprendemos por eles, ainda que nós não devamos idolatrá-los. Por quê? Porque quem dá o crescimento é o Eterno. As pessoas são um instrumento. Nós não devemos, nós honramos até certa medida, se não vir idolatria, mas nós glorificamos ao Eterno, porque é Ele que dá crescimento por meio da palavra do Filho. E essa era a esperança deles. Por quê? Porque crescendo a fé dos coríntios, crescendo em conhecimento, eles estariam aptos a anunciar o Evangelho em outros lugares, mas não em campos de outro. Isso daqui também é interessante, porque mostra que não era para ir evangelizar onde outros, porque tinham outras pessoas evangelizando, de outros discípulos, de outros emissários, mas que eles fossem para outros lugares, para que não viessem a se gloriar no que já estava preparado. Mais ou menos assim, os discípulos de Pedro evangelizaram em tal lugar e começaram o trabalho lá. Aí vai os coríntios, vai para aquele lugar e começa a plantar lá para que os coríntios se gloriassem ali onde já estava preparado. Pois não era assim. Por isso que ele diz, não em campos de outros. Aquele, porém, que se gloria-se no Eterno. Por quê? Porque nada vem de nós mesmos. Se nós estamos no Mashiach, no Salvador, nada vem de nós mesmos. Por isso que nós não temos por que se gloriar de nós mesmos. Nós mesmos não somos capazes de fazer nada segundo o Espírito. Então, nós devemos nos gloriar no Eterno, pois é por meio do Espírito dele que nós nos tornamos aptos a fazer as coisas segundo o Espírito. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Eterno louva. Então, que possamos sempre lembrar disso. Não é aprovado quem a si mesmo se louva,
Como diz as Escrituras no testemunho antigo, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o sábio na sua própria sabedoria. Se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que faço misericórdia e beneficência em toda a terra. Bom, aqui finalizamos a segunda carta do emissário Shaul aos Coríntios. Que o Eterno possa afirmar essas palavras no coração e na mente de vocês, para aplicá-las em momento oportuno e que possam dar muitos frutos, para a graça, glória e louvor do Eterno que dá o crescimento. Em nome do Machira, o Filho amado, aquele que se entregou por nós, nós agradecemos. Amém.